Fala pessoal, quero falar com vocês aqui das novidades, em particular dos concursos do DEPEN e da PRF, tá? Teve um candidato que conseguiu na justiça o direito de participar do TAF, seguir nas etapas e participar do TAF da PRF nesse final de semana. O Sebrasp publicou agorinha uma série de informações sobre o TAF da PRF, mas está faltando informação ainda. E vamos falar também sobre uma outra publicação do Sebrasp em relação ao concurso do DEPEN, né? A definição dos locais de prova aí do DEPEN. Olha só. Começando então por esse candidato, né? O que aconteceu, pessoal? Um candidato ele conseguiu uma decisão, uma liminar na justiça para que ele participe do TAF da PRF, do TAF, do psicológico, né? Porque o TAF já é agora, dia 21 e 22, acho que é 21, 19 e 20, né? 19 e 20 é isso, sábado e domingo. O TAF da PRF já é agora, esse candidato, então ele conseguiu um direito na justiça de participar do TAF, depois de participar do psicológico. E por que disso, tá? O que aconteceu com esse candidato aí para ele conseguir na justiça? Ele ficou com 71 pontos líquidos na prova objetiva, tá? 71 pontos líquidos. Vocês devem se lembrar que o ponto de corte foi 73 pontos líquidos. Então, por 2 pontinhos, ele ficou de fora e aí, com isso, ele não teve a redação dele corrigida. Né? A redação dele não foi corrigida porque ele não chegou na pontuação lá nos 73 pontos que eram necessários. Inclusive, esses 71 pontos que eu estou falando aqui, na contagem dele, né? Porque o Sebrasp não divulgou a pontuação daqueles que não tiveram a redação corrigida, só divulgou a pontuação de quem estava com 73 para cima. Mas ele, na contabilização dele, ele fez 71 pontos. E aí, o que acontece? Tem algumas questões da prova da PRF que de fato foram muito polêmicas, e ele acredita que pelo menos 3 questões deveriam ser anuladas por estarem fora do edital. Eu não vou ficar aqui julgando se realmente as questões estão fora do edital ou não, até porque eu não tenho competência para isso, não eram questões das minhas matérias, mas o fato é, ele está alegando que essas 3 questões estão fora do conteúdo previsto no edital da PRF e, portanto, deveriam ser anuladas. Ele tentou o recurso, né, junto ao Sebrasp, não conseguiu, o Sebrasp manteve as questões, e agora, então, ele decidiu pleitear na justiça a anulação dessas questões. Tá? E aí, se essas questões fossem anuladas, ele, em tese, teria pontuação para ter a redação corrigida, e, tendo a redação corrigida, ele poderia participar do TAF, né, desde que fizesse, claro, a nota mínima na redação, poderia participar do TAF, e aí o juiz entendeu o seguinte, ó, tem o tal do periculum in mora aqui, né, se eu não deferir a liminar e o candidato não fizer o TAF, ele vai acabar ficando de fora, né? Mesmo que lá na frente se decida, essas questões tinham que ser anuladas mesmo, o candidato vai ficar de fora, vai ter perdido a oportunidade de fazer o TAF e seguir participando do concurso. Então, o juiz entendeu que é melhor que ele faça as etapas, que ele faça o TAF, que ele faça o psicológico, enfim. Enquanto isso, o processo lá vai ter o seu mérito analisado, tá? Quanto ao mérito desse processo, vale a pena a gente comentar aqui rapidinho, porque muita gente pergunta disso, né? Dá para a justiça anular questão de prova? Como é que funciona isso, né? Pessoal, rapidamente, tá? Até porque tem outros pontos aí para a gente conversar. É o seguinte, a justiça, a rigor, ela evita ao máximo se meter nessas questões de prova de concurso, tá? A ideia é que o julgamento da banca, ele é meio que soberano, tá? Quando é que o julgamento da banca não é soberano? Quando é que a justiça entende que ela pode intervir? A justiça entende que ela só pode intervir quando se tratar de alguma violação à legalidade, ou seja, quando é demonstrado que aconteceu alguma coisa ilegal durante a realização do concurso. Então, uma coisa mais objetiva, não, isso aqui é ilegal, tá? Do que eu estou falando? O que é considerado ilegal? O que é considerado ilegal para esses pontos que a gente está conversando aqui é quando tem uma questão de prova que é manifestamente fora do conteúdo do edital. Tá? Uma questão que é manifestamente fora do conteúdo do edital. Aí já tem vários precedentes assim na justiça de anulação de questão na justiça, porque o juiz entendeu que, olha, essa questão aqui ela é sobre o tema A não foi previsto no edital, então essa questão tem que ser anulada. Mesmo que a banca não tenha anulado, a justiça vai lá e anula a questão. Tem que ser uma questão manifestamente fora do edital, ou tem que ser um erro manifestamente grosseiro de julgamento de gabarito. Porque às vezes não é questão de anulação, é troca de gabarito, né? Uma questão que está claramente errada e a banca considera como certa, e você entra com recurso, a banca continua mantendo como certa. Então, vejam que eu fiz questão de usar essa palavra manifestamente, porque é o seguinte, tem que ser um negócio meio inequívoco.
Não pode ficar dando muita margem para discussão. Ah, mas olha, isso aqui está errado, mas tem uma teoria aqui, tem uma corrente minoritária que entende que isso aqui está certo e tal. Se for esse nível de discussão, se der margem para esse nível de discussão, a justiça geralmente não intervém, tá? Geralmente ela fala, não, aí o julgamento é da banca, tá? Da mesma forma, o fato de tal não estar no edital, né? Porque às vezes você entende, não, isso aqui não está no edital porque não está explícito, mas a banca fala, não, pô, peraí, não está explícito, mas esse assunto está dentro desse outro que estava previsto no edital aqui, né? Dá para inferir isso e tal. Se for um negócio desse nível, a justiça dificilmente vai deferir, vai realmente anular a questão. Ela vai deixar o julgamento da banca prevalecer. Mas se for manifestamente ilegal, aí não, aí a justiça vai entrar. Só que nesse caso, o juiz nem teve tempo, na verdade, de analisar o mérito, de verificar se, realmente essas questões têm que ser anuladas ou não. Só que ele entendeu que, apesar disso, né, tem esse tal do periculum in mora. Se o cara não fizer o TAF nesse final de semana, ele vai ficar para trás. O Sebrasp não vai organizar um outro TAF só para ele. Se for decidido esse processo daqui a 1, 2 semanas, o Sebrasp não vai fazer um TAF só para ele, então é melhor que ele já faça o TAF agora. Então essa que é a situação desse candidato, tá? Sobre o TAF, eu estava dizendo para vocês que o Sebrasp ele publicou agora lá, tá, vocês podem acessar lá a página do Sebrasp, vocês vão ver lá uma série de publicações com os procedimentos do TAF. Eu acho que vale a pena assistir, tá? Se você vai fazer esse TAF, eles colocaram videozinhos mostrando a execução dos movimentos, mostrando também uma coisa importante, né? Como é que vai ser o procedimento para entrada no local do TAF, o procedimento para sair do local. Então tem uma série de detalhes lá que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para que vocês vejam, inclusive aqueles que não vão fazer, né, mas para já entenderem mais ou menos como é que funciona, porque daqui a pouco vai ser a vez de vocês, né? O Sebrasp ele ainda não divulgou o local, tá? A data e o horário do TAF, beleza? Porque, como eu disse para vocês, o TAF é em 2 dias, né? 19 e 20. Então, assim, eu estava até conversando com uma aluna minha agorinha, estava conversando com ela foi aprovada nos dois, né? Ela foi aprovada para PF e para PRF. Vai fazer os dois TAFs, e tem que fazer mesmo, né? Vai fazer os dois, tá bem classificada nos dois, dentro das vagas nos dois. E ela vai, então, fazer os dois TAFs, só que ela tá me dizendo, eu moro aqui no interior, eu vou para a capital para fazer a prova, né? Porto Alegre, no caso. Ela mora em Pelotas, vai para Porto Alegre, só que ela ainda não sabe se vai ser dia 19, se vai ser dia 20, qual vai ser o local, qual vai ser o horário, né? Então essas informações ainda não foram divulgadas, ela está aguardando. A princípio, espera-se que seja publicada ainda hoje, até umas 19 horas a gente deve ter essa informação, tá? E estava falando ainda sobre o DPEM. Quanto ao DPEM, pessoal, o que aconteceu? O Sebrasp também, agorinha, soltou aqui uma publicação no site deles, dizendo que o local da prova vai ser divulgado na segunda-feira, dia 21, tá? Então, na segunda-feira vai ser divulgado o local das provas do DPEM. Eles têm feito sempre assim, né? Na semana anterior, eles divulgam que no início da semana seguinte vão soltar o local de prova. Então, disseram isso, local de prova, então, exato, na segunda-feira. Essa prova é menos complexa do que as outras para organizar, né? A quantidade de inscritos é menor, mas ainda assim são dezenas de milhares de candidatos, né? Acho que são 50, 60 mil mais ou menos, né? E olha só, as provas do DPEM vão acontecer no dia 27, que é domingo, 27 de junho, e vão começar às 15 horas, tá? Vai começar às 15 horas. Começar mais tarde do que o usual, geralmente costuma começar às 14, né? Essa prova vai começar às 15 horas, são 4 horas e meia de prova, então vai até às 19h30, né? Até 7h30 da noite, esse pessoal vai estar fazendo a prova do DPEM. Eles estão usando basicamente o mesmo procedimento, os mesmos protocolos relacionados à Covid que eles já vinham usando nos outros concursos, da PF, da PRF, do IBGE, tá? Criaram aquela tal de sala dos quentinhos, quem tiver com mais de 37 graus e meio vai ter que fazer a temperatura, vai ter que fazer a prova numa sala só da galera com mais de 37 graus e meio, né, a sala especial, como eles costumam chamar aqui. Sala especial, deixa eu só conferir, vai ser na sala especial mesmo. Isso aqui é estranho, tá? Porque na PRF, na PF, na verdade, né, eles mudaram isso daqui. Em vez de ser essa história de sala dos quentinhos, quem tivesse com mais de 37 graus e meio teria que fazer a prova numa sala, teria que fazer a prova separada, numa sala só para ele. Só que parece que não rolou isso, colocaram isso no papel, mas não rolou na prática. Vamos ver como é que vai ser no caso do DPEM. E também colocaram uma coisa que é meio de praxe, assim, né? Você chegar lá no local da prova, chegou lá, aí você pega e fala, fiscal, é o seguinte, eu tô com Covid, tá? Diagnostiquei ontem, tô com Covid.
claro que você não vai poder entrar para fazer a prova, tá? Eles deixaram essa informação, é uma informação meio óbvia, mas não custa colocar no papel, né? Colocaram, ó, o candidato que informar na data da aplicação das provas que está acometido pela Covid-19 não poderá realizá-las, tá? Dá aquela informação meio assim, só para dizer que, olha, tá aqui no papel, eu avisei, tá? Chegar lá no local da prova, falar que tá com Covid, você não vai poder entrar para fazer a prova. Então eram esses os detalhes que eu queria deixar para vocês, vou ficando por aqui. Quem quiser participar das nossas turmas de mentoria para os concursos policiais ou para os demais concursos, ó, o link está aqui na descrição do vídeo também. Um abraço, valeu, até mais.